Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até às 12h30. Bom, tenho vários temas hoje para compartilhar com vocês. Eu anotei uma série de temas diferentes que eu vou explanar e esclarecer para vocês. Alguns temas a partir de perguntas que as pessoas me fazem, alguns temas a pedido de alguns ouvintes que mandam e-mails, por exemplo, lá para o site do IPPB. Então, eu fiz uma amálgama desses vários temas, que inclui saídas do corpo, a capacidade de plasmagem energética do corpo espiritual, 2 mantras que eu vou compartilhar com vocês, uma mensagem extrafísica dos iniciados no segundo bloco, e eu me lembro que eu comentei, por volta do mês de fevereiro, se eu não me engano, sobre trabalhos extrafísicos de mentores chineses que operam nas comunidades extrafísicas ligadas ao astral da China, as comunidades onde espíritos estão se recuperando após a passagem no plano físico. Então, as cidades extrafísicas à moda chinesa. E eu fui levado algumas vezes fora do corpo para ver como é a adaptação de um chinês desencarnado, como é que é o trâmite da passagem deles para lá, porque a gente está muito acostumado com a literatura ocidental, seja a literatura espírita, a literatura espiritualista em geral, do ocultismo, da teosofia e outras áreas, da Umbanda também, falando do plano extrafísico, de comunidades extrafísicas, mas com um viés ocidental, que é o natural na referência ocidental que a gente tem. Quando se trata de abordagens orientais, elas variam de cultura para cultura, dependendo do país e o povo o qual você está falando. O lado extrafísico reflete muito aquilo que as pessoas gostam no plano físico e acreditam. Então, nos planos extrafísicos, há distritos ainda da atmosfera da Terra, em torno da Terra, se é que eu posso usar essa expressão para falar de planos não físicos. Não é uma coisa que está lá em cima e nós cá embaixo, não é nada disso. É interpenetrado, são energias e condensações energéticas diferentes, cada uma na sua vibração, no seu subplano correspondente. Então, em linhas médias, aqui no Ocidente, sempre se divide os subplanos extrafísicos de 2 formas. Em boa parte da literatura ocidental, espiritualista em geral, se fala de 3 subníveis: o plano astral inferior, o plano astral médio e o plano astral superior, dividido em 3. Já algumas linhas ocultistas e outras mais orientais podem dividir os subplanos em 7 níveis, mas isso tudo dá para harmonizar. Simplesmente existem níveis extrafísicos muito densos, muito condensados, ambientes escuros, né, que refletem a escuridão das mentes que habitam esse plano após a passagem do corpo físico e que estão cristalizadas mentalmente em climas sombrios. Se juntarmos 1 milhão de espíritos numa condição ruim, as formas mentais deles vão cristalizar em torno, formando um ambiente. O astral inferior, aqui no Brasil, na área espírita, o umbral; na área ocultista, o plano astral inferior. Os gregos falavam do Hades, os mundos inferiores, por exemplo. Os hindus falavam do Kama Loka, ou seja, o lugar dos desejos densos. Além, nós teríamos os subplanos onde estão as comunidades extrafísicas, desde aquelas que recebem espíritos desencarnados em condições mais normais, até aquelas outras um pouco mais além. Então, há diferenças entre esses ambientes. Você pode ir fora do corpo num ambiente que lembra muito as coisas do aqui e agora. Prédios, construções, espíritos que sequer voam. Eles ficam andando, condicionados ainda com a vida física que passou. Um pouquinho mais adiante, se é que eu posso usar a palavra adiante para falar de planos extrafísicos, nós vamos encontrar um nível médio, onde as pessoas sabem que estão desencarnadas, sabem que aquele é um corpo energético dotado de alta plasticidade, sabe que não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir. Então, ali propriamente começa a surgir algo um pouco mais espiritual, um pouco mais extrafísico. Mas você olha um espírito, você vê, ele tem formato humano, masculino ou feminino. Ainda há este condicionamento. As pessoas não lembram de vidas passadas até esse plano.
mais além um pouquinho, você vai ver espíritos que quando você olha para eles, eles são translúcidos. Você vê através da forma deles. Pode ter aparência masculina ou feminina, mas já com uma condição de uma consciência um pouco mais livre, que sabe que não é homem ou mulher, mas é consciência, mas ainda mantém a forma da última existência. Um pouco mais à frente, num refinamento um pouco mais sutil, já num plano extrafísico com subníveis mais avançados. Você vai ver forma humanoide, mas somente energética, não dá para saber se é homem ou mulher. Aquilo começa a transcender. Num nível mais à frente, entidades que parecem esferas de energia já não têm sequer a forma humanoide. Mais além o plano mental, onde desaparece toda a noção de tempo e espaço, e isso é de difícil definição. Então, existem esses conceitos gerais sobre plano espiritual. As saídas do corpo permitem, para quem trabalha com esta área, a visualização disso tudo, que corrobora a literatura espiritualista, espírito, ocultista, de qualquer área, falando desses temas. Acontece que a visão oriental ela é diferente em cima disso. Então, se você vai fora do corpo, numa comunidade chinesa, com chineses desencarnados, a maneira que eles vivem, que eles pensam, é diferente do ocidental. E isto referindo-se a planos mais próximos aqui da crosta da Terra. Quando você vai num local mais avançado, desaparece a diferença ocidental e oriental, porque ali os espíritos já perceberam que não são chineses, nem brasileiros, nem americanos, nem africanos. São consciências extrafísicas que eventualmente encaixam em corpos materiais para ciclos evolutivos e aprendizados. Então, quando chega num certo nível do plano extrafísico, o chamado plano astral também, a gente pode chamar assim, desaparece essas convenções. E aí você fala, realmente aqui parece algo muito espiritual, mas subplanos extrafísicos próximos da rotação da Terra, os espíritos mantêm os condicionamentos humanos, mentais, psicológicos, incluindo a forma humanoide e a forma de agir. Muitos espíritos agem, mesmo estando desencarnados, como se fossem encarnados. Com a mente deles tem fome, tem sede, tem frio, tem que dormir, tem que ir ao banheiro. É como se fosse a vida do lado de cá, transplantada para o lado de lá extrafisicamente, cristalizada energeticamente naquele plano. Obviamente que alguns espíritos se adaptam mais rápido à natureza extrafísica, já que é o seu plano original, e eventualmente tem que cair a ficha mental para eles de que eles estão em outra condição e não mais encarnados naquele momento. Então, eles se portam como seres humanos, iguais a gente. Se você vai projetado ali, fora do corpo, você vai conversar com eles como você conversaria com uma pessoa aqui e agora. Falei, oi, tudo bem? Como é que você está? Agora, se você vai num ambiente mais avançado e encontra um ser que é uma esfera de luz, ele não tem condicionamentos humanoides, nem na forma, quanto mais nas ideias. E aí, a conversa mental, telepática, vai ser de outro nível, falando de coisas espirituais avançadas. Então, nós transitamos desde os subplanos mais densos até os subplanos mais sutis e além o plano mental. E uma pessoa que trabalha com as saídas do corpo, ela se acostuma com essas variações. Muitos médiuns que trabalham com a parte psíquica aqui na vigília, a palavra médium do latim, intermediário, um agente interplanos, também conhecem isto por outras vias, algumas delas, inclusive, fora do corpo. Mas a mediunidade, ela em si é um fenômeno intracorpóreo, onde o extrafísico se manifesta no intrafísico pela mediunidade. A saída do corpo ela é anímica, ela não é mediúnica. Então, não é um fenômeno intracorpóreo, é extracorpóreo. Não é o plano espiritual que vem até você, é você que vai até o plano extrafísico, fora do corpo. Agora, existem as intermediações entre ambas as coisas. Tem saídas do corpo que mentores vêm e interagem com a pessoa como interagiria com um médium. E aí são projeções anímico-mediúnicas. Então, a variação disso é grande. Mas o que eu quero é comentar sobre as condições extrafísicas. Eu venho falando nisso há diversos programas, né? Sobre plasmagens extrafísicas no chamado corpo espiritual. Eu estou usando a expressão corpo espiritual porque é mais fácil para a maioria, mas ao longo da história, muitas doutrinas diferentes chamaram este veículo extrafísico por nomes diferentes. Corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo sutil, astrosoma, ou se a gente pegar os nomes orientais, veículo de prana, corpo de Ti,
que é Ti, a expressão chinesa para força vital. No Japão, corpo de Ki. No Tibete, corpo bardo, né? Corpo de luz. E daí por diante. Então, a natureza do corpo energético é a plasmagem de formas a partir do que a mente pensa. Ora, uma pessoa desencarnada, ela ainda raciocina como uma pessoa encarnada. Então, a forma vai ser de alguém encarnado, a mentalidade vai ser assim, a pessoa não vai voar nem atravessar nada. Ela vai andar e vai sentir necessidades fisiológicas, mesmo sem ter o corpo humano. E a forma do corpo astral vai mudar de acordo com o que a pessoa pensa sobre si própria. Como ela pensa ainda que é um ser humano, homem ou mulher, a condição anterior, o corpo extrafísico reflete essa expressão masculina ou feminina. Já num nível maior, em que o corpo astral está translúcido, energeticamente mais sutilizado, é claro que os pensamentos daquela entidade são mais avançados. Então, as formas energéticas que são plasmadas são mais refinadas, mais energéticas, menos humanoide. Não há necessidade de comer, beber ou dormir, porque a consciência já percebeu que ela pode extrair energia diretamente do próprio plano onde está e interpenetrar o corpo espiritual dela na luz. A alimentação de uma entidade extrafísica avançada é luz, energia quintessenciada do plano extrafísico. Não há necessidade de comer, beber e respirar ar da terra, porque eles estão em outro plano. A palavra corpo astral vem do latim astrum, expressão criada pelo grande alquimista e ocultista Paracelso no século XVI, onde a expressão astrum significava algo estelar, algo não terrestre. Ora, isso implica o lado extrafísico, que também não é terrestre. Então foi daí que surgiram as nomenclaturas ocidentais em latim, tipo plano astral, corpo astral, projeção astral e, por corruptela popular, viagem astral. Durante muito tempo, essa nomenclatura vigorou na literatura ocidental, no ocultismo principalmente. Com o surgimento, a partir do século XIX, da teosofia em 1875, com o coronel Olcott e a Madame Blavatsky, do espiritismo com Allan Kardec, em 1857, com o Livro dos Espíritos, e, posteriormente, os autores espíritas clássicos, Gabriel Delany, Camille Flammarion, que não era espírita, mas que era feito aos estudos daquela época, Leon Denis. Que mais que a gente pode falar aqui? O grande Ernesto Bosani, italiano, que não era espírita, mas militava também com o pessoal da época. E aí foram surgindo outras nomenclaturas, perispírito, corpo psíquico. A Rosa Cruz chama de corpo psíquico. Nas monografias do 7º grau da Rosa Cruz, está lá, projeção do corpo psíquico. Então os nomes foram variando muito. Quando você fala corpo astral, astral não é terrestre, ou seja, a natureza desse veículo não é física, não precisa comer, não precisa dormir, não precisa respirar. Mas na mente da pessoa recém-desencarnada, ela não tem noção de corpo astral nenhum. Para ela, aquilo é a reprodução do próprio corpo físico dela, que na visão dela, milagrosamente, ela continua usando do lado de lá, dentro do baixo nível de lucidez dela. Então, o plano astral, ele se subdivide em vários subplanos e, naturalmente, que planos mais próximos, a adaptação dos espíritos leva algum tempo após a morte do corpo físico. Esse tempo varia de acordo com a consciência de cada um. Tem gente que vai levar 3 dias após a morte física para cair a ficha, o outro pode levar 1 ano, por exemplo. E as formas do corpo astral vão variando de acordo com essa ascensão de subplano a subplano do espírito até ele chegar no subplano correspondente ao seu nível de consciência e energia atual. Então, eu comentei muitas vezes aqui no programa com vocês de que na saída do corpo, a cara do corpo extrafísico, a para-cara, o para-rosto, o rosto extrafísico, reflete a aparência do rosto físico com o qual a pessoa se acostumou. A pessoa passou a vida inteira olhando o reflexo do rosto dela no espelho e dizendo, esta pessoa sou eu. Ora, quando ela sai do corpo, que cara que ela vai ter? Aquela que ela acostumou a vida inteira, né? Plasmada lá. Só que esse para-rosto, ele não é físico. Então, por exemplo, ele não precisaria ter ruga, olheira, como a gente cá embaixo, né? Porque se a pessoa concentrar, ela transforma aquilo num rosto de luz. Ela renova. Então, por isso que eu já expliquei em programas anteriores que alguns espíritos desencarnados aparecem renovados. Né? Seu avô tinha 80 anos, você encontra ele fora do corpo, ele está com 50. Por que houve essa renovação? Ele está bem.
Então, muitos relatos no mundo inteiro, em várias áreas, falam de pessoas renovadas, desencarnadas, mais jovens. Esse é um dos motivos. Elas estão bem com elas mesmas e isso renova a energia do corpo espiritual. E podemos encontrar um espírito que mantém a sua barba grande, o rosto com a idade que ele tinha quando desencarnou, por exemplo, um ancião. Você vê o rosto de um ancião, mas você não vê expressão de envelhecimento. Você vê brilho nos olhos e uma atmosfera jovial na aura do rosto. Então, o rosto extrafísico reflete a luz interna que a gente tem. Quando a gente sai do corpo, a autoestima estando elevada, esse rosto brilha muito, renova. Agora, se a autoestima está pesada, a pessoa quando sai do corpo, o rosto está carregado, está escuro e até mesmo envelhecido. Outra coisa, por exemplo, vamos pegar um fato aleatório. Vamos supor, eu teria uma reunião de trabalho amanhã de manhã. Então, eu tenho que fazer a barba para ir para essa reunião. Uma reunião profissional e tal. Só que de manhã, no meu caso, eu funciono lentamente. Eu durmo 2, 3 da manhã. Quando eu tenho um compromisso de manhã muito cedo, eu fico muito lento. Eu não consigo pegar... Eu tenho que tomar um super banho, tomar um café da manhã reforçado para o metabolismo ativar. Mas normalmente eu sou mais lento. Mentalmente eu sou mais rápido. À tarde e à noite. É o meu metabolismo de muitos anos. Então, muitas vezes, se eu tenho um compromisso de manhã cedo, eu faço a barba na hora de dormir. Porque se eu for fazer a barba de manhã, quando eu acordar, eu acabo me cortando, porque eu tô lerdo, eu tô um zumbi, The Walking Dead de manhã. Muitos de vocês ouvintes também são assim, é questão de fuso, né? Então eu faço a barba à noite para não fazer de manhã. Então, eu estava com a barba por fazer, tinha um compromisso de manhã e pensei, vou fazer a barba. Mas eu já estava com tanto sono que eu pensei assim, não, eu vou fazer amanhã de manhã mesmo. Então, dormi com a barba por fazer. Tive uma saída do corpo de madrugada. Quando eu me observei, eu estava com a barba feita, mesmo sem ter feito a barba no plano físico. Ou seja, a minha mente registrou a ideia de que eu queria estar com o rosto limpo, sem barba por fazer, e plasmou isso imediatamente fora do corpo. Para vocês verem como essa plasmagem, ela nem sempre corresponde ao aspecto físico, mas àquilo que a pessoa acha sobre ela mesma. E aqui embaixo na Terra, a gente às vezes vê uma pessoa de muita idade, né? Mas com brilho no olhar, você fala, essa pessoa tem atmosfera jovial, ela não tem aquela expressão de que o tempo acabou com a mente dela. Houve um envelhecimento físico natural, mas não houve envelhecimento das ideias, nem envelhecimento energético. Você fala, parece um velho moço, uma velha moça na expressão, isso é fantástico. E a gente às vezes vê um jovem, muitas vezes com problema com drogas pesadas ou com alcoolismo, que são situações muito pesadas também espiritualmente, e aí você vê um jovem, tem 20 anos, mas você vê a expressão de rosto dele, não de parte física, que é lisinha, nova, mas a expressão, a atmosfera do rosto pesada e caída. Então a nossa idade real, na aparência, ela se reflete mais fora do corpo do que dentro do corpo. Agora, mesmo aqui na matéria, a gente às vezes percebe isso. Uma pessoa pode estar com olheira porque não dormiu direito, ela pode estar preocupada com um filho que está doente e a expressão de rosto pode estar cansada, ou ela passou a noite cuidando de uma criança doente e foi trabalhar. Então você fala assim, ela está com olheira, está com a expressão cansada, mas por detrás o rosto dela da pessoa está lindo. Você vê uma atmosfera positiva mesmo no rosto cansado. E às vezes a pessoa totalmente descansada, você olha para ela, o rosto lisinho, e a expressão está pesada, você até tem medo de lidar com a pessoa de tão carregada que está a expressão. E isso se reflete mais nas saídas do corpo. Então, o para-rosto, o rosto extrafísico brilhante da gente, é um sinal de que a pessoa está bem. Então, muitas vezes, um sensitivo, por clarividência, de forma até espontânea, e está ali meditando, ele percebe o próprio rosto extrafísico por detrás do rosto físico. E aí, quando você percebe que o seu rosto extrafísico, mesmo encaixado na matéria, está mais novo que o rosto físico, você está bem com você mesmo. Se você desencarnar aquele dia, você vai sair renovado para o lado de lá. E a sua adaptação extrafísica vai ser rápida, porque você já estava bem dentro do corpo. Agora, olha a contrapartida. Tem espíritos desencarnados fora do corpo que não estão bem, porque já não estavam bem dentro da matéria. O fato de sair do corpo não deixa você genial, nem deixa você tacanho. É você fora do corpo com o nível de consciência que você tem. Então, é muito importante que a gente já melhore muito aqui embaixo, dentro do corpo, na vivência material,
para quando sairmos do corpo de forma temporária nas projeções extrafísicas ou de forma definitiva na questão da morte, a gente leve para o lado de lá um corpo extrafísico brilhante, porque já estava brilhante dentro da matéria. Então, quando vocês veem um espírito desencarnado deformado, a mente dele já é assim, e o corpo astral deformou porque a mente da pessoa está fragmentada, né? Ah, eu vi uma entidade, ele estava com a expressão carregada. Isto já existia na mente da pessoa quando ela estava cá embaixo encarnada. O lado de lá só revela o que o corpo humano às vezes escondia. Muitas vezes, uma pessoa dessas aí com psicopatia séria, por exemplo, né? Uma dessas, um serial killer, como se a gente não tem, infelizmente, não só nos filmes, mas também na vida real, muitas vezes é uma pessoa que a aparência dela não denota isso. É uma pessoa, às vezes, um chefe de família, né? Uma empresária, sei lá, qualquer pessoa que lida bem com a comunidade, é uma pessoa que ajuda os outros. Só que nos bastidores, ela tem um problema sério dentro dela que a faz ser serial killer. Então, aqui na matéria, ninguém vê que ela é aquilo. Se pudesse ver as energias dela, veria que ela está disfarçada dentro do corpo e enganando todo mundo. Quando essa criatura sai do corpo, ela aparece como ela é, um monstro. Tá? E eu não estou falando por julgamento, eu estou falando por constatação de que a atitude de ferir os outros vai ferir a si mesmo e vai se refletir no próprio corpo extrafísico por efeito da causa das ações dela no dia a dia de forma ruim em relação ao próximo. Então, o corpo astral, ele reflete muita coisa. Por isso, muitos julgamentos que a gente faz sobre a aparência dos outros aqui embaixo ou a maneira como os outros agem, quando a gente vê a pessoa fora do corpo, isto pode mudar. Eu conheci casos em que a pessoa era condenada por outras pessoas da convivência dela, às vezes por motivo religioso ou cultural, porque era uma pessoa mais livre, por exemplo, né? E a família condenando, e ela fora do corpo era muito melhor do que qualquer pessoa da família. Ou seja, era preconceito das pessoas em relação a uma pessoa com opção diferente, por exemplo. E conheci casos em que a pessoa parecia muito boa, todo mundo adorava. Fora do corpo a pessoa era horrível, porque ela enganava todo mundo cá embaixo, e a gente não precisa de muitos exemplos, porque a história está lotada de exemplos de pessoas que enganavam os outros, principalmente dentro da parte espiritual, que é a área fértil, assim como a área religiosa, de influência de uns sobre os outros, e às vezes as pessoas se decepcionam com alguém, porque aposta tudo como se a pessoa fosse santo ou santa, guru, mestre ou isso ou aquilo, e de repente a pessoa fora do corpo não demonstra aquilo, mas aqui embaixo ela consegue enganar porque ninguém percebe a energia dela. Então é essencial que a gente não se fie na aparência aqui embaixo, porque extrafisicamente muitas coisas podem ser diferentes do que a gente imagina aqui. Por isso, mente aberta, compreensão com o modo de ser das outras pessoas. Cada vez mais num planeta com 7 bilhões de pessoas, precisamos conviver com diferenças, pessoas que caminham com opções diferentes das nossas a nível religioso, a nível sexual, a nível de postura de vida. Precisamos viver e deixar viver. E este é um dos grandes problemas da humanidade. Todo mundo apitando na vida alheia, todo mundo querendo regular a vida do próximo segundo os parâmetros da sua própria, todo mundo querendo acondicionar o outro dentro da sua doutrina, cultura ou modo de ser, sendo que as pessoas são diferentes a nível de temperamento. Então é importante que dentro dos modos diferentes que cada um apresente, que esses modos sejam positivos no final, que faça a pessoa ser feliz do jeito que ela é diferente e que ela faça algo legal para a sociedade também de forma diferente. Então aí já não importa mais as diferenças, assim, a atitude da pessoa, o caráter da pessoa, não importando se ela é homem, mulher, alto ou baixo, branco ou negro, né? Se ela é da linha espiritual tal ou se não tem linha nenhuma, nada disso interessa espiritualmente, e o que se observa é o caráter da pessoa, o que ela pensa e o que ela sente. E isto se reflete na energia dela e se reflete no corpo espiritual após a passagem do corpo físico e durante as experiências temporárias de saídas do corpo, principalmente durante o sono. Pedro, como é que nós estamos de tempo aí? Já estamos... É o seguinte, pessoal, me esqueci de falar para vocês... Esqueci, Pedro, que o programa está ao vivo, né? Normalmente, nesse período de quarentena, nós estamos gravando os programas em casa e mandamos para cá. Na sexta-feira, quando eu fui gravar o programa, o meu celular desencarnou. Apagou, Pedro, não conseguia gravar. Aí eu liguei aqui para a rádio e falei, não consigo gravar.
E aí o pessoal falou, então faz ao vivo, se cuida, vem de máscara, passa álcool gel. Eu vim aqui para a rádio, tem um vidro aqui de álcool gel aqui do meu lado, tirei a máscara só para fazer o programa. Aqui na rádio estão todos os operadores técnicos também com álcool gel e de máscara também. Então, nosso programa hoje está sendo feito ao vivo, está sendo filmado, depois vai entrar no YouTube. Bom, temos o nosso amigo Pedro aqui, que já vai sair, porque vai entrar o Donizete para render ele ao meio-dia. Pedro, obrigado aí pela ajuda no primeiro bloco. Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com esse bate-papo ao vivo, tá bom? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, estava falando sobre plasmagens energéticas do corpo psíquico, né? E, na continuação, uma pergunta que muita gente me faz, por exemplo, uma pessoa que usava muleta por uma deficiência física, ou uma pessoa que usava um cadeirante, usando cadeira de roda. A pessoa se acostumou a usar aquele elemento, no caso uma muleta ou uma cadeira, para se locomover, para se apoiar. Quando ela desencarna, ela continua usando muleta ou a cadeira de rodas? Vai depender. Eu já vi espírito desencarnado se locomover na cadeira de rodas e vi espíritos com muletas, nesses subplanos próximos da Terra, onde a pessoa sequer aceitava que já estava desencarnada. Então ela tende a plasmar a limitação do condicionamento dela na matéria. Agora, eu vi outros espíritos que, ao se ver fora do corpo, dava para eles uma alegria, porque eles percebiam que a deficiência era do corpo. Então, eles percebiam que podiam, inclusive, voar, não precisava nem andar com muleta ou cadeira nenhuma. Então, isso varia também de acordo com o nível do espírito e o ambiente onde ele está plasmado. Então, não estranhem se numa eventual saída do corpo, ou aqui pela clarividência, ou por um fenômeno mediúnico também, ou anímico, você percebeu uma entidade desencarnada ainda portando uma muleta ou ainda cadeirante, porque a mente dela não conseguiu transcender ainda essa limitação. E outros conseguem, no próprio momento da morte, já sai batendo asas para fora do corpo. Aquela velha história, né? Precisa morrer como lagarta para renascer como borboleta. Então, o corpo humano é o casulo da lagarta. Quando a gente sai, tem que sair batendo asa. Mas muitas vezes a pessoa sai ainda achando que é lagarta e que não se transformou em borboleta. Então, vai funcionar como lagarta do lado de lá, no plano das borboletas, que é o plano extrafísico, e o plano físico, o plano da lagarta, né, do casulo. Então, nessa analogia, muitos desencarnados conseguem rapidamente quebrar os condicionamentos, e outros levam um tempo. Por isso as comunidades extrafísicas trabalham para quebrar esses condicionamentos, muitas vezes levam um tempo para isso. Então não estranhe a manifestação extrafísica às vezes parecer humana demais, lembrando as coisas do aqui e agora, e outras vezes parecer totalmente alheia a qualquer coisa humanoide aqui de baixo, porque está se falando de planos mais elevados. Sobre a questão do para-rosto, o rosto de luz, um ouvinte me pediu isso no mês de março, um pouquinho antes da gente entrar na quarentena. Ele me pediu para ler um trechinho da Bíblia, que eu, em certa vez, há alguns anos, aqui no programa, eu mencionei isso para vocês. É um trecho que está em Mateus, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 9 até mais ou menos, desculpa, gente, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 8, tá? Vamos repetir? Mateus, capítulo 17, versículo 1 até 8. Esse ouvinte me pediu para novamente falar disso. É o seguinte: Jesus sobe o alto de um monte. Ele estava junto com Pedro e os irmãos Tiago e João. E ali em cima aparecem materializados Moisés e Elias, segundo a narrativa do Mateus. E, se eu não me engano, também tem em Marcos. Ora, Moisés e Elias estavam desencarnados a essa altura, pessoal, séculos antes de Jesus. Isto é, uma materialização de dois espíritos no alto do monte com Jesus e 3 discípulos. Não tem outra explicação, já que ambos estavam morando no plano extrafísico, estavam ali visíveis, condensados e materializados. Então, os discípulos ficam com medo, porque Moisés e Elias e Jesus eram top de linha, né, para eles, né? As maiores autoridades para eles dentro daquele contexto. Então, os 3 discípulos caem de joelho com medo.
E eles estavam tão materializados, o Moisés e o Elias, que o Pedro queria fazer uma tenda para protegê-los do sol, para vocês terem uma ideia. E essa narrativa está no capítulo 17 de Mateus. E em determinado instante, os discípulos olham para Jesus e o rosto dele desaparece e fica um rosto de luz, como se fosse um sol. O que Jesus fez então? Ele projetou um pouquinho para fora o para-rosto, o rosto espiritual. E a luz que ele tinha, toda refletida, né? O rosto dele parecia um sol. Então os discípulos ficaram com medo. Olha onde está isso, ó. Mateus 17, a partir do versículo 1. Deixa eu ler para vocês aqui. Espera só um instantinho. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ora, o que os discípulos estavam vendo? O corpo espiritual de Jesus, que ele botou um pouquinho para fora do limite do corpo humano, e eles então viram o corpo de Jesus, que é o que o Paulo de Tarso, tempos depois, chamaria de corpo de glória, corpo glorioso, né? Que é o mesmo corpo astral, corpo espiritual, já que Jesus, estando na terra, tinha um corpo de luz anexado ao corpo humano também. Então, eles viram essa forma esplendorosa e caíram com medo. Então, olha só. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, materializados, né, pessoal? Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus e dizendo: Erguei-vos e não temais. E então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Ou seja, estavam no monte, Jesus, Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus botou o corpo espiritual dele um pouquinho para fora e eles viram um corpo de luz com uma cara de luz que parecia um sol. Caíram de joelhos com medo dessa visão do corpo espiritual de Jesus. Logo depois aparece Moisés e Elias totalmente materializados, tão condensados que o Pedro queria fazer uma tenda para protegê-los do sol. Imagina, 2 espíritos desencarnados vão precisar de proteção, só falta dizer que precisava botar filtro solar para eles não pegarem uma insolação, né? Então, claramente a visão do corpo extrafísico de Jesus e a materialização do psicossoma, do corpo astral de Moisés e de Elias. Eu estou pegando uma Bíblia bem popular para dar esse exemplo a pedido de um ouvinte, e sempre lembrando que a visão que eu tenho, interpretação, é espiritualista. Talvez outros com outras áreas possam interpretar de outro jeito. A minha interpretação claramente é essa do corpo de luz de Jesus. A partir de tudo que eu já vi, é apenas a minha interpretação. Não é absoluta, ela é relativa. E vocês que estudam a parte espiritual, usem a inteligência, o raciocínio para ver se essa explicação é razoável ou não. Tá bom? Vamos lá. Pessoas com membros que foram amputados, elas aparecem fora do corpo com um membro amputado ou o corpo astral se regenera? Depende, né? Se a pessoa está condicionada que o corpo astral é o corpo físico dela, na mente dela, ela vai aparecer com a parte, vai estar sem a parte amputada, tá? Ela vai estar sem um braço, sem uma perna do lado de lá. Agora, quando ela toma consciência que aquilo é um corpo psíquico que reflete o pensamento, imediatamente aparece o braço no lugar, o pé no lugar, e ela está completa novamente a nível de forma. É a mente dela, já não é a limitação física, mas o que a mente dela está consciente do lado de lá. Em planos mais densos, você vai ver gente amputada. Em planos extrafísicos mais avançados, vai ver completa e mais avançado sem forma humanoide nenhuma, só a luz. Então, a variação está de acordo com qual subplano extrafísico você está lidando. Mais denso, médio ou avançado. E o espírito que você está vendo, seja fora do corpo, ou seja aqui por clarividência, ou percepção anímica ou mediúnica, como é que você está vendo ele? Ele ainda tem a ideia daquela limitação ou ele já se livrou disso? Então é isso que vai dar essa repercussão, tá? Aqui também, enquanto a gente está encarnado, se fala muito de uma síndrome do membro fantasma. Isso já se falava no ocultismo antigo. Uma pessoa que perdeu, por exemplo, uma mão
e ela continua sentindo que tem uma mão invisível no lugar. Então é claro que a medicina e a psicologia vão dar outras explicações de que o cérebro pode criar a sensação de que tem uma mão para compensar e tal. A explicação espiritualista é a da existência de um corpo sutil interpenetrado no corpo material, em que ele continua plasmando a paramão, mesmo com a mão física não estando no lugar. Então, talvez seja uma mistura dessas explicações todas, mas não alterando o fato de que o que a mente pensa, o corpo espiritual vai plasmar naturalmente. Então, por isso, algumas pessoas podem sentir um membro que foi cortado como se ele estivesse ali, porque o corpo astral está plasmando o duplo daquilo, porque a mente dela, de alguma forma, compensa aquilo e o corpo astral tende a tomar a forma do que a mente pensa, tá? Eu também vi, muitas vezes, espíritos desencarnados muito densos com verdadeiras escaras energéticas no corpo espiritual, feridas, placas de inflamação no próprio corpo astral, entidades normalmente no astral inferior, o chamado umbral, o astral mais denso, entidades em condições extrafísicas lamentáveis que tinham placas energéticas aderidas. Eu cheguei a ver espíritos que eles tinham na barriga placas lembrando tartarugas, né? A barriga de uma tartaruga ou de um jacaré, por exemplo, né? Coisas plasmadas pela mente dela, inflamação, pus, coisas horríveis, algumas entidades plasmando isso, infelizmente, numa condição muito ruim. Depois, quando passa para um plano mais acima, nas assistências extrafísicas, no momento certo, há um tratamento de energização, de luz, para dissolver essas escaras. Aí muita gente que é cética fala, como que vai ter escara no corpo energético? Já expliquei a plasmagem psicossomática do corpo astral. Num ambiente extrafísico pesado, há deformações espirituais. A literatura espírita, a literatura ocultista, a literatura espiritualista em geral está cheia de relatos sobre visões de entidades deformadas ou cristalizadas em ambientes pesados. E lá na outra ponta, se é que eu posso chamar assim, entidades sem forma nenhuma. Então tudo isto pode ser estudado, tá? Pode parecer estranho para leigos ou pessoas que não aprofundam essa temática. E uma das funções aqui do programa é esclarecer esses temas justamente para vocês que escutam o programa, que em sua grande maioria são estudantes espirituais de várias áreas. Então, qual é a função do programa Viagem Espiritual? Esclarecer saídas do corpo, vida espiritual, vida após a morte, tudo isso. O título é Viagem Espiritual. Então, eu estou dentro da temática tentando clarear um pouquinho para que vocês, em suas próprias experiências, depois, ao ver algo assim, já tenham o parâmetro do conhecimento para poder entender. Então, eu estou explicando essa plasmagem aqui, com a nossa visão. E como o tema é muito longo, eu vou desdobrar a sequência desse tema para o programa seguinte, onde, na sequência, vai entrar aquela parte chinesa e japonesa que eu mencionei, que seria a explicação à moda oriental, que é um pouco diferente desta que eu estou dando para vocês. A configuração é diferente, extrafísica. E também eu vou falar um pouquinho da assistência extrafísica baseada nas práticas indígenas, as práticas xamânicas. E tem coisa muito legal para mostrar e também tem dois mantras para mostrar, tá bom? Então, para a gente seguir, tá? É o seguinte, eu trouxe um texto que é uma mensagem que eu recebi na sexta-feira do grupo dos iniciados, que vocês já estão acostumados que eu passe mensagens deles aqui, né? E essa mensagem, quando eu recebi na sexta, eu tive a clara noção de que era para ler aqui no programa uma mensagem para os ouvintes do programa Viagem Espiritual. Na sexta-feira passada, eu fiz uma live no YouTube sobre chakras e acabei lendo o texto para o pessoal e falei, olha, eu estou adiantando o texto para vocês, mas é para o pessoal de domingo, mas eu vou ler para vocês. E agora eu quero compartilhar o texto com vocês, e aí eu escolhi de pano de fundo a trilha sonora de abertura do nosso programa, que é do Mahanta Das, é o CD Meditation, Contemplation and Samadhi, a segunda faixa que se chama Infinity. Depois eu coloco no YouTube os dados para vocês baixarem lá, ver o endereço e poder escutar a música com calma quando o programa entrar no YouTube, tá, pessoal? E aí a gente vai usar de trilha sonora e, na sequência, assim que eu acabar de ler o texto, eu vou fazer um sinal ali para o Donizete, que rendeu o Pedro, ele vai entrar com um mantra
da Deva Premal um mantra, gente, que eu quero mostrar para vocês rapidamente, que ele é esplendoroso. Ele se chama Asato Ma Sa Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityo Ma Amritam Gamaya. A tradução disto: leva-me do irreal para o real, leva-me da escuridão para a luz, leva-me da morte para a imortalidade. É um mantra tirado dos Upanishads, a parte final dos Vedas, o conhecimento fantástico dos velhos rishis da Índia, os velhos sábios, que juntavam nesse mantra todo o amor deles a favor da humanidade. Veja se nos dias de hoje, de pandemia, de tanta gente desencarnando, vê se essas palavras marcam seu coração. Veja, leva-me do irreal para o real, leva-me da escuridão para a luz, leva-me da morte para a imortalidade. Olha que chamado! E Asato Ma Sa Gamaya, Tamaso Ma Jyoti Gamaya, Mrityo Ma Amritam Gamaya. Peguei uma linda versão da Deva Premal, que logo após o texto ela vai emendar, e aí vocês já sabem por quê, e depois eu ponho também o link no YouTube para vocês de versões desse mantra. Donizete, tudo pronto aí? É a primeira vez que eu estou fazendo um programa com o Donizete, né? Eu voltei aqui da quarentena e encontrei o Donizete. Outra coisa, encontrei aqui no saguão da rádio o pai Valdir de Oiá, que é um dos apresentadores da rádio, fez o programa dele de manhã, e eu não via o pai Valdir há muitos anos, somos amigos desde a década de 90, aliás, nos conhecemos aqui na rádio mesmo. E o pai Valdir, a gente tem uma amizade de muitos anos, foi um encontro muito legal. Talvez o Valdir esteja escutando o programa agora. O pai Valdir, um abração para você. Fiquei muito contente de encontrá-lo aqui no saguão da rádio. Então, eu vou ler o texto para vocês e quando o programa entrar no YouTube, eu vou botar o texto lá para vocês poderem ler. Donizete, por favor, libera o som para a gente do Mahanta Das e eu vou ler o texto por cima. Vamos lá. A própria música da nossa abertura do programa, gente. Eu vou botar o fone de ouvido aqui, deixa eu ver. Isso. Vocês reconhecem essa música, né, pessoal? Vinheta do programa. É um artista italiano chamado Mahanta Das. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Espero que a mensagem seja boa para todo mundo, tá? Vamos lá. Quem é servidor da luz, dedicado e responsável, não precisa ficar discutindo isto com ninguém e nem forçando os outros a nada. A prosperidade do caminho, a profundidade do caminho espiritual é coisa do coração e, por isso, não pode ser aquilatada por nenhum conceito comum. No entanto, as coisas que escapam ao escrutínio do homem são bem conhecidas pelo alto. Então, cada um responde à sintonia espiritual daquilo que busca e faz, e isto é revelado na luz de cada um. E é por isso que se diz que ninguém engana o alto, pois de nada adianta alguém tentar tergiversar diante do invisível imanente que interpenetra a tudo. Quem é da luz não se exaspera com o ceticismo do mundo a respeito de sua senda, pois sabe que o seu compromisso é com o alto. Assim, tem a clara compreensão do seu labor espiritual, bem como o reconhecimento da fonte imanente, a qual deve respeito. A travessia pelas ondas encapeladas do karma no mundo não é fácil para ninguém e demanda esforços e árduas lutas dentro do espírito em prova na carne. E o servidor da luz sabe que precisa vencer a si mesmo para navegar com sabedoria em direção ao porto da consciência cósmica. E por isto, a força do que é forte sempre o impulsionará para frente. A nenhum homem é dado o poder para determinar a espiritualidade dos seus irmãos de jornada, pois só o alto conhece o que está dentro de cada coração e as provas de cada um.
nenhum protetor espiritual pode evoluir por seus pupilos encarnados, que precisam vencer a si mesmos nas lides do mundo. O que se pode fazer é a infusão sutil das ideias elevadas e dos sentimentos maiores em seus estudos e trabalhos, sem invasão do livre-arbítrio de ninguém. E quem é da luz valoriza a liberdade de expressão e o próprio poder de decisão de cada ser, assim como também sabe que cada coisa gera o seu efeito correspondente. E isto vigora em todos os planos, a cada um segundo suas escolhas e os seus atos. O servidor da luz sabe que não é especial ou escolhido e nem se considera superior a ninguém, e também não almeja nenhum mestrado espiritual. O alvo do seu coração é o seu primeiro amor, a primeira luz, a quem jurou servir. O todo que está em tudo. Esta é a grande meta do espírito encarnado que segue a senda, que é servir e fazer o bem sem olhar a quem. E estando na condição temporária de mulher ou de homem, realizar o seu melhor durante a passagem pelo mundo das manifestações fenomênicas. Esta é a sua alegria, esta é a sua jornada, e o alto é o seu comandante e mestre supremo. Quem é da luz reconhece essa verdade fundamental, que diz: o todo está em tudo. Paz e luz, os iniciados. Na verdade, pessoal, essa música entrou errado, o Donizete. A faixa 3 desse disco, do World Yoga, ela acabou entrando, acho que o Pedro botou errado, era até a faixa 3. Desse aqui, ó, o World Yoga, faixa 3, não é isso? Música 3? Então, não é essa. Tá? A música 3 é o Mantra Om Asatoma, ela entrou errado aí. Eu acho que ele passou a música 4 ou a 2 no lugar. Então, pessoal, não, tudo bem, deixa. A gente vai ter que fazer uma pequena alteração, porque a música que entrou ali entrou errada e não entrou o mantra que eu tinha pedido para o Pedro jogar ali na máquina. E aí no programa seguinte eu passo esse mantra para vocês. O programa ao vivo dá esses probleminhas mesmo, acabou entrando a música errada. O Donizete, ele tinha jogado também o CD Tibete, que seria o segundo aí da relação. Eu acho que é a faixa número 4, que tem 1 minuto, ela tá aí? Seria a segunda da sequência. Faixa 4 tem 1 minuto só. Ela tá aí? Não, acho que nem vai dar tempo também a gente. Então, gente, olha, eu vou ficar devendo para vocês o mantra Asator, porque não ficou registrado ali na máquina e a gente também já está em cima. No próximo programa eu vou continuar a temática de hoje sobre as condições extrafísicas, agora pelo lado oriental, e aí vai vir esse mantra que eu acabei de mencionar, e se der tempo eu também explico o Om Tare Tutare Turi Soha da Bodhisattva Tara do Tibete. Mas esse mantra dos Upanishads é que ficou faltando, que é o Om Asatoma, tá bom? Porque eu queria ter emendado no texto, acabou não dando tempo, tá? A gente já está praticamente em cima do horário, então programa ao vivo hoje excepcionalmente, porque a gente está fazendo os programas de casa, e aí eu acabei vindo fazer ao vivo aqui, vou voltar para casa agora de máscara, passar álcool gel de novo, vou voltar para me preservar em casa. E agradeço a vocês por estarem acompanhando o programa e peço a Deus que possa, de alguma forma,
levar algo bom para vocês através do programa, não só meu, mas dos outros apresentadores aqui da Vibe Mundial. E eu espero estar contribuindo positivamente para vocês em seus estudos, do jeito de vocês. A função da gente é sempre tentar passar algo positivo, e é uma responsabilidade enorme ter um microfone na frente e entrar na sua casa falando coisas. Então tem que ser sempre algo da luz, algo do bem. E se a gente estiver conseguindo passar isso, peço a Deus que estejamos conseguindo, tá bom? Donizete, obrigado aí pela ajuda. Até o próximo domingo, pessoal. Até mais.